Segundo aos Coríntios capítulo 3, a partir do verso 1, estarei lendo, os irmãos acompanhem. Diz assim: porventura, começamos outra vez louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos para a nossa capacidade, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capaz de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras de pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Vou ler novamente o versículo 18. Mas todos nós, como cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Pai, a Tua palavra foi lida, aplica a Tua palavra em nossas vidas, nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podia sentar, irmãos? Irmãos, nós estamos diante de um texto que tem um ensinamento profundo. Esse texto é um dos textos mais mal interpretados, com esse versículo 6, que é muito usado pelos pentecostais, que não gostam de estudar a Bíblia, não gostam de ensinamento. Então eles têm o recurso desse texto aqui, fazendo uma mal interpretação do texto. Verso 6, que diz aqui: o qual nos fez também capaz de ser ministro do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. A letra aqui é a lei que foi escrita por Moisés, né? A lei, veja bem, ela condenava, não salvava, mas o que acontece é o seguinte: Paulo não está dizendo que você conhecer, você vai morrer espiritualmente. Não é isso não, não é isso não. Isso aí é ignorância de quem não conhece a Bíblia Sagrada. Pelo contrário, Paulo nos ensina exatamente aqui que quando essas pessoas se converterem ao Senhor, então o véu vai ser tirado das pessoas, a pessoa vai ter iluminação de Cristo e vai ter revelação através do ensinamento da palavra do Senhor. Então, diante desse texto sagrado, eu quero meditar com os irmãos nesta noite sobre um tema bastante importante,
é o que devemos ser diante de um Deus santo. O que nós devemos ser diante de um Deus santo? Irmãos, quando nós vemos esse verso 18, Paulo escrevendo aqui, e ele diz agora: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Todos nós hoje, nós somos cristãos, aceitamos o Senhor Jesus Cristo. Alguns passaram pelo batismo das águas, outros ainda não. Mas uma coisa é, nós temos que refletir a imagem de Cristo para esse mundo. O que devemos ser diante de um Deus santo? E nós encontramos a resposta no versículo 2 e 3. Em primeiro lugar, temos que ser uma carta lida por todos. Diz aqui o versículo 2, o versículo 3: vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne no coração. Então, a primeira coisa, nós temos que ser uma carta lida por todos. Todo mundo vai olhar para o Júnior, vai dizer que o Júnior é cristão, é o presidente da igreja renovada. Vai olhar para o pastor Manuel, vai dizer que ele é pastor da renovada. Vai olhar para você, vai dizer que você é membro da igreja renovada. Você vai refletir isso. Irmãos, hoje, infelizmente, esse tipo de atitude cristã não é levado em consideração. Então as pessoas não estão preocupadas com a imagem de Cristo na vida da pessoa. Eles não estão preocupados com isso não. Então se vive o evangelho de como cada um quer. Como na época dos juízes, cada um fazia, o juiz de Israel naquela época lá, cada um fazia o que achava reto aos seus olhos, cada um fazia de acordo com o seu querer. Então hoje, essa recomendação de Paulo para a igreja de Coríntios e para nós hoje, que é todos nós estamos preocupados com isso. Temos que ser uma carta lida, todos têm que saber que nós somos cristãos. A igreja tem que ser diferente do mundo. As pessoas têm que ser diferentes, ver em nós que nós somos opostos a eles. Mas se criou um dogma, um ensinamento que a igreja, para atrair o mundo, ela tem que ser igual ao mundo. Não, irmãos, a igreja é diferente. A igreja é diferente. Ontem, estamos passando aqui convidando vocês para ir numa reunião que vai ter com nós lá. Não, eu sou cristão, filho, não preciso não. Não, mas não importa a religião, importa sim. Cristão não se mistura com todo mundo, não. Então esse ecumenismo, que negócio é esse? Vocês têm de Jeová convidando, não importa a sua religião, não importa que você vai lá, não, importa sim. O cristão não se mistura, é diferente. Que negócio é esse? Irmão, mas a Bíblia fala com bom e com suave é que os irmãos vivem em união. É verdade, os irmãos vivem em união. Mas que irmãos é esse? Os que comungam o mesmo credo, a mesma fé, têm o mesmo pensamento, o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Esse é o querendo do Paulo. Então veja bem, a primeira coisa que nós temos que ser é uma carta lida por todos. Por que isso? E como se mostra essa carta? Em primeiro lugar, vidas transformadas é o testemunho visível de um cristão. Irmãos, vida transformada, diferente. A pessoa olha para um cristão e ela tem que ver a diferença das pessoas normais. Porque o cristão não é uma pessoa normal, ele é uma pessoa normal neste mundo. Porque se ele se tornar uma pessoa normal, ele vai viver como as pessoas vivem aí. Mas o cristão não se moldando aos padrões do mundo, como Paulo escrevendo aos Romanos fala: não vos conformeis com esse mundo, mas fazer o que? Renovai. Irmãos, pastor, no domingo à noite, irmãos, eu não estou exortando, eu estou ensinando o que a Bíblia diz. Eu não posso fugir do ensinamento da Bíblia Sagrada. A Bíblia nos ensina isso. Então a vida transformada é o testemunho visível que todo mundo vê. Irmãos, eu cansei de ouvir de uma mulher
na Casa da Bíblia, a irmã Carolina dizia assim: pastor, há 40 anos atrás, aqui na Casa da Bíblia, quando entrava uma pessoa, eu sabia que era crente e quem não era crente. Hoje eu não sei mais quem é crente e quem não é crente, é todo mundo igual. A conversa é igual, tudo é igual, tudo é igual. Não existe mais diferença. Irmãos, os tempos mudaram, mas o nosso Deus e a Bíblia Sagrada não mudou. Eu estou preocupado com essa igreja. Nós estamos estudando uma revista aqui, irmãos, O Poder Transformador da Cruz. Não perca a escola bíblica dominical, irmãos. Irmãos, você não sabe o que está perdendo. Irmãos, o poder transformador da cruz. Cristo transforma a vida, Ele muda a pessoa, Ele muda tudo no ser humano. Então, vida transformada, testemunho visível de um cristão. Ele mostra para todo mundo a diferença. Outra coisa que nós vemos exatamente nessa carta lida, que vida transformada autentica a nossa crença. A nossa vida, o nosso testemunho é que autentica a nossa crença, irmãos. Se nós não tivermos testemunho, não tivermos vida, a nossa fé e o nosso credo não tem valor para as pessoas. Cansei de ouvir isso das empresas que eu trabalhei, irmãos. A pessoa fala assim: você não pode falar nada de Jesus, nem de crente aqui não, você não tem testemunho. Então, irmãos, a vida transformada autentica a nossa crença, bate o carimbo. Realmente você tem autoridade para falar da sua crença, porque você vive a sua crença. Mas infelizmente, irmãos, quando a gente vê essa aqui, Paulo dizendo que, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Olha, todo mundo sabe que vocês são cristãos. E vocês estão vivendo dessa maneira aí, como a igreja estava vivendo, a igreja de Corinto. Paulo está falando assim: cadê a autenticidade disso? Todo mundo vê, e o nosso procedimento é o contrário. Então, vidas transformadas autentica a nossa crença. Irmãos, como isso aqui tem sido falho hoje na igreja do Senhor Jesus Cristo. Outra coisa, irmãos, temos que ser uma carta lida por todos. Sabe por quê? Porque vidas transformadas é o nosso testemunho da nossa fidelidade a Cristo, devido a Cristo. É o testemunho da nossa fidelidade a Cristo. Eu sou fiel àquele que me salvou, àquele que me chamou, àquele que me deu o dom, àquele que me garantiu a vida eterna. Então eu sou fiel a Ele. Irmãos, eu sempre falo: se os cristãos verdadeiros fossem fiéis a Cristo como os torcedores de futebol, a igreja estaria bombando, para você entender. Não tinha mais lugar na igreja para tanto cristão. Porque o torcedor de futebol, ele já sai de casa cantando o hino do time dele, chega lá no estádio, lá 2 horas antes, já está cantando. Durante o jogo, 1h30, 2 horas, está cantando. E a nossa fidelidade devida a Cristo, às vezes é só alguns momentos da nossa vida. Nós não somos fiéis como deveríamos ser, não, irmãos. Mas a vida transformada é diferente. Então nós pegamos um caso de Zaqueu. Zaqueu dá um testemunho disso. Foi transformado. Senhor, se eu defraudei alguém, vou receber quadruplicado. Tenho certeza que eu não fiz, mas se eu fiz, eu tomo uma posição. Irmãos, vidas transformadas, vidas que autenticam exatamente a sua crença. Vida transformada é o testemunho da nossa fidelidade a Cristo. Sou fiel àquele que eu creio. Eu sou fiel, eu vivo exatamente para Ele. Como Paulo diz assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu vivo agora na carne, vivo para o Filho de Deus. É difícil, irmãos, é difícil, mas nós temos que lutar com nossas forças. Porque senão, irmãos, sabe, irmãos, hoje, irmã, na lição da escola dominical, nós vimos aqui que Israel, a esperança messiânica deles, é a mesma esperança que muitas igrejas têm hoje. Estou esperando Jesus que vai vir salvar. Não, Jesus te salva hoje. No dia que Ele voltar, Ele não volta mais para salvar, não. Ele volta para arrebatar o deles, o que está salvo já.
Se não tiver sal, meu filho, caixão. Jesus hoje ele é Salvador. O dia que ele voltar, já não volta para salvar, não. Ele volta para levar, porque ele já salvou agora. Ele volta para levar. Então, irmãos, vida transformada é o testemunho da nossa fidelidade a Cristo. Somos fiéis a Cristo. E se nós somos fiéis a Cristo como os torcedores do time de futebol, olha, nós vamos mudar muito a qualidade da igreja. Outra coisa, irmãos, temos que ser uma carta lida por todos, é que vidas transformadas é prova incontestável de uma ação divina em nosso ser. Ninguém vai questionar. Todos vão ver que tem um Deus agindo na tua vida. Mas assim, você é diferente. Não sei porquê, mas você é diferente do resto que eu conheço. Vidas transformadas, porque nós temos que ser uma carta lida? Porque vidas transformadas é prova incontestável da ação de Cristo em nossa vida. As pessoas vão ver Deus operando em nós. Irmãos, podemos ter lutas, podemos ter fraquezas, podemos ter, mas tem uma coisa, nós temos que lutar com força para que isso seja notório pelas pessoas. Eu me lembro, irmãos, que no fim dos anos 80, a revista Veja, eu assinava a revista Veja, e a revista Veja trouxe uma matéria que causou problema para a própria revista Veja, porque a Petrobras no Rio Grande do Sul só contratava cristão. Só contratava cristão. E entrevistaram o camarada lá, que era o chefe lá, e falou assim: porque eles não dão problema. Agora hoje, irmãos, já cansei de ouvir de patrão dizer assim: olha, chega um cristão aqui, uma pessoa que diz que é crente aqui pedir emprego, eu já procuro descartar, porque eu sei que eu vou ter um problema. Irmãos, nós somos o sal da terra. Eu sei que aqui não tem isso, mas nós estamos aprendendo com Paulo. Paulo está escrevendo exatamente isso. Olha, vida transformada é prova incontestável de uma ação divina em nosso ser. Deus está agindo. Nós somos bênçãos para o patrão, nós somos bênçãos para a empresa, nós somos bênçãos para a sociedade, nós somos bênçãos para todo mundo. Nós estamos colocando uma pessoa que é cristão verdadeiro, irmão, ele coloca a brasa de fogo na cabeça do ímpio. Irmãos, que Deus nos ajude, irmãos, que Deus ajude. Outra coisa, irmãos, porque tem que ser uma carta lida, sabe por quê, irmãos? Porque vida transformada é a escrita sobrenatural de Cristo no homem redimido, aquele que é, como nós vamos ver aqui, em 2 Coríntios capítulo 5, a nova criatura, a nova criação, a nova performance, o novo testemunho, o novo caráter da pessoa. Todo mundo vai ler na cara da pessoa. Como o pastor que vocês falam, aquele que mentiu não mente mais, que roubava não rouba mais, o que não trabalhava agora vai trabalhar. Mas infelizmente, irmãos, essas verdades que estão escritas aqui nessa carta, muitas vezes, elas não são observadas pela igreja contemporânea. A igreja contemporânea está focada em outras coisas, menos nas realidades. Eu não estou aqui ensinando os irmãos a serem melhor, não. Estou aqui dizendo para os irmãos como nós devemos praticar o nosso cristianismo. Porque todos nós, irmãos, queremos ir para o céu. E todos nós queremos ser bênção. Mas muitas vezes, irmãos, nós estamos focados de uma maneira errada. Em segundo lugar, o que devemos ser diante de Deus? Em primeiro lugar, é sermos uma carta lida por todos. Todos vão dizer e vão ver que você é crente realmente diferente. Irmãos, o mau testemunho nas empresas, nos trabalhos, faz com que o nome de Cristo seja vituperado, seja até tido por zombaria. Ser crente como aquele lá, você é daquela igreja, irmãos. Em segundo lugar, irmãos, temos que ser servos para servir
porque somos servidos. Essa questão que se criou hoje, esse dogma que o crente tem que ser cabeça. E quando eu pego esse texto aqui de 2 Coríntios capítulo 3, do verso 4 ao verso 6, olha comigo na sua Bíblia Sagrada, não fica vendo o que eu estou dizendo, olha na sua Bíblia Sagrada que diz aí, ó: e é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Temos que ser servos para servir, porque somos servidos. Jesus falou assim: eu não vim para servir, para ser servido, mas vim para servir da minha vida e resgate por muito. Jesus não veio para ser servido, mas veio para servir. A igreja está no mundo para servir, como exemplo, como padrão de vida, como modelo de cidadão. A igreja está no mundo para servir de exemplo. Então a primeira coisa que nós vemos aqui no verso 4, é por Cristo que temos tal confiança. Paulo diz assim, ó: e é por Cristo que temos tal confiança. Cristo em vós a esperança da glória. O cristão agora resplandecendo a Cristo. Ele é cristão porque recebe exatamente a Cristo e vive como Cristo. Então a primeira coisa que ele tem essa confiança, porque Cristo dá essa confiança a Ele. Em segundo lugar, é Deus que nos capacita para servirmos. Verso 5 diz aqui: e não sejam capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Deus capacita você para você ser diferente, para você ser uma pessoa especial, para Ele ser glorificado através da tua vida. É Deus que nos capacita, irmãos. É só a gente querer. É só nós queremos. Deus capacita através do seu Espírito Santo, através da sua palavra, entra na nossa mente, desce no coração e ela passa a fazer efeito em nossa vida. Então Deus nos capacita para servirmos como modelo, como exemplo. Irmãos, a história da igreja registra a história da igreja da Inglaterra, que passou. A Inglaterra, do grande reavivamento do século XVIII, a Inglaterra era um país de prostitutas e de bêbados. Quando houve o grande reavivamento, a Inglaterra se tornou um país que dominou o mundo até o fim da Segunda Guerra Mundial. Até o fim da Segunda Guerra Mundial, o que se vendia no mundo, se tinha o carimbo inglês, era bom. As enxadas eram inglesas, as limas eram inglesas, as foices machadas eram inglesas. As ferramentas que vinham da Inglaterra eram a melhor que tinha. Por quê? Porque a igreja levou a Inglaterra a ser o primeiro país do mundo. Quando a igreja da Inglaterra perdeu a força, a Inglaterra deixou de ser a potência que é. Uma igreja cristã, nos padrões que a Bíblia nos ensina e que Paulo coloca, irmãos, ela faz a diferença no mundo. Ela serve ao mundo de uma maneira notória. Irmãos, quando a igreja é atuante, não, veja bem, irmãos, atuante porque tem fama, atuante no modelo perfeito de Cristo, como cristãos, tudo passa a ser diferente, irmãos. Tudo passa a ser diferente. Então Deus capacita a igreja, porque Jesus falou: vocês são a luz do mundo, vocês são a da terra, vocês vão fazer a diferença. Então Deus nos capacita para isso. Mas hoje, irmãos, os próprios líderes se recusam a isso. Olha, irmão, não olha para mim não, que eu sou homem, eu sou falho. Eu estou dizendo para vocês assim: olha, procure outro lugar, porque aqui vocês não vão para lugar nenhum não. Se o líder não pode ser exemplo, então, meu irmão, a coisa está ruim. A coisa está ruim. Paulo disse: sede meus imitadores como sou de Cristo.
Nós podemos não dizer isso, mas nós temos que procurar dizer. Por quê, irmãos? Porque nós estamos diante de um Deus Santo. Lembra que o nosso tema é exatamente o que devemos ser diante de um Deus Santo. Carta lida por todos. Temos que ser servo para servir e não para ser servido. Hoje, a cristologia, o cristianismo, aliás, que é pregado, é para ser servido, não é para servir, não. Outra coisa, irmãos, nós temos que servir para ser servido, porque sabe o que é, irmãos? A nova vida em Cristo sobrepuja os princípios da lei. Olha o que diz aqui o versículo 6: o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, que a letra mata, o Espírito vivifica. Isso quer dizer o que, irmão? Quer dizer que a nova vida em Cristo sobrepuja os princípios da lei. A lei não te dava autoridade para você dizer que você era perfeito, não. Mas agora, através de Cristo, nós somos regenerados. Nós somos agora o que? Resgatados por Cristo, somos regenerados. Nós somos justificados. Se prega hoje que não existe um justo sequer. Se não existe justo na igreja, vai existir aonde? Isso para mim não vai existir. A justificação é nos tornar justos diante de Deus para estar no padrão de Deus. A nova vida em Cristo sobrepuja os princípios da lei, mas nos dá vitória em Cristo. Irmãos, isso é uma realidade incontestável. Irmão, a letra mata, sabe, irmão? É verdade. A letra mata a ignorância mais ainda. A ignorância mais ainda. Tem pessoas que não quer ler Bíblia, não quer estudar Bíblia, não gosta de estudo bíblico. Por quê? Porque a Bíblia vai mostrar para ela realmente quem ela é. Vai mostrar quem realmente ela é. Vai mostrar para você falar assim: ó, você não é isso que você pensa, não, rapaz. Você está bem debilitado. Outra coisa, irmãos, o que devemos ser diante do Deus Santo? Temos que ser pessoas de oração. Do verso 7 ao verso 11, eu encontro isso. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitório, como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Então, para nós sermos veja bem, uma pessoa diferente do mundo, o que nós temos que ser diante desse Deus Santo? Nós temos que ser uma pessoa de oração. É interessante que nós recebemos um jornal aí, falando sobre o avivamento e o surgimento da igreja renovada, e o pastor Enéas Tonini usava sempre uma frase assim: olha, quanto mais oração, mais poder. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Irmãos, está aqui, ó. Como não será maior glória o ministério do Espírito? Irmãos, quem vive uma vida através do Espírito, ele vive uma vida de oração. Eu oro na minha casa, eu oro. Irmãos, eu sei que você ora na sua casa, sei que você ora eu sei mas você vem orar na igreja, na coinonia, na comunhão, quando você tem oportunidade? É isso que nós temos que ver aqui. Então tem que ser pessoa de oração. Por quê? A glória da lei era transitória, mas a glória dos cristãos é eterna, irmãos. O Espírito Santo age no cristão dia e noite. Eu não sei como tem pessoas que vivem sem orar e sem ler Bíblia. Não sei. Esse não é o padrão do cristianismo, não. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, veio em grande glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos da face de Moisés, por causa da glória que do seu rosto, o qual era transitória, quanto será maior a glória do ministério do Espírito? Lembra quando Estevão foi apedrejado? Qual era que o rosto dele? A Bíblia fala que resplandecia. Viram como o rosto de anjo. Por quê, irmãos? Porque ele tinha uma vida com Jesus, uma vida de oração. Irmãos, a oração, a salvação,
é de graça, é dada por Cristo. Mas a salvação, existe dois princípios que não podem ser fugidos disso. A oração, você rega ela com lágrimas. Você faz com que o solo da sua vida, da sua vida cristã, seja regado com lágrimas. E você dá adubo, dá mantimento para a sua salvação, é através da oração. O que alimenta a nossa vida é oração e palavra. Sem oração e sem palavra, não existe alimento para a nossa alma. O louvor é bom, eu louvei, eu senti, me arrepiei todo, e eu fiquei, sabe, irmãos, isso é muito bom, mas não alimenta a alma. O que alimenta a alma é oração e palavra. Então veja bem, a glória da lei é transitória, a glória dos cristãos é eterna. Outra coisa que nós temos aqui, irmãos, a glória da lei era para poucos, a glória do cristianismo para muitos. Olha o que diz o verso 8 aqui, olha: como não será de maior glória o ministério do Espírito. Naquela época só Moisés resplandecia o rosto. Hoje todo cristão que viveu o cristianismo ensinado pela Bíblia Sagrada, ele vai ser diferente, nele vai ter uma marca diferente. Irmãos, tem um hospital em São Paulo aí, que em 82, 83, na época, um enfermeiro trabalhou comigo. Ele trabalhava lá, irmão Gessé, hoje é pastor. E no domingo à tarde, lá na UTI trabalhando, e tinha ele cristão e mais uma irmã cristã. E aquele monte de pessoas lá na UTI do hospital, e de repente ele com a irmã começaram a louvar o Senhor, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus. Aí, sabe o que aconteceu? Tinha um camarada cheio de aparelho lá na UTI lá. O cara sentou assim: não fala desse sangue aqui. Aí a irmã falou assim: está repreendido Satanás em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí o médico: não pode fazer isso não. Isso aí não é doença, é capeta. Sabe o que aconteceu, irmão? A irmãzinha, irmão Gessé, expulsaram o demônio do camarada. O que eu estou fazendo aqui no hospital? Não tinha nada, era demônio puro. A irmã começou a louvar o Senhor pelo sangue. O capeta disse: aqui não fala de sangue não, não fala desse sangue aqui não. Irmãos, o sangue do Senhor passado em nossa consciência, como diz Hebreus capítulo 9, traz uma marca, e essa marca, irmãos, ela perturba o capeta, perturba o mundo, perturba tudo, irmãos. O cristão, lembra quando Paulo chegou no tempo lugar e falou assim: esses que são a peste do mundo chegou aqui agora. Porque falaram aquilo? Porque onde Paulo chegava, expulsava os demônios se manifestaram. Irmãos, eu ouvi da boca de um pastor, irmãos, irmãos, hoje não existe demônio na igreja. Sabe por quê? Porque o diabo mudou de tática. Não, irmão, não é por isso não. É porque não existe poder. Porque onde se chegar um endemoniado na igreja, tem que ser manifesto realmente. Porque luz e trevas não podem viver junto, não. Acendeu a luz, acabou a escuridão. É o que diz aqui: a glória da lei era para poucos, agora o cristianismo é para muitos, é para todos. E outra coisa, expulsar demônio hoje não é para pastor, não expulsar demônio hoje é para qualquer cristão, realmente cristão. Coloca a mão e expulsa o demônio no nome de Jesus. Porque quem expulsa o demônio é o nome de Jesus. Porque a autoridade está investida no cristão, através do nome de Cristo. Outra coisa, irmãos, a glória, veja bem, a glória da lei era condenar. A glória de Cristo é justificar. Olha o que diz o verso 9 aqui: porque se o ministério da condenação foi glorioso,
muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Então a glória da lei era condenar, a glória de Cristo é justificar. Romanos capítulo 5, Paulo fala: justificado, pois mediante a fé temos paz com Deus. Jesus Cristo justifica para quê, irmãos? Qual é a obra de Cristo na justificação? É nos tornar justificados diante de Deus, santos diante de Deus. Irmãos, é uma outra coisa agora, baseado no que Paulo escreveu aqui, na questão da justificação, é nos tornar santos diante de Deus. Justificado agora, diante de Deus santo, eu sou um santo menor, não sou um santo igual a Deus, mas sou um santo. Olha, irmão, não existe um santo sequer. Deus, olhando do céu para a terra, não viu um justo sequer. Não tem um santo, todo mundo é pecador. Não é esse o padrão exigido da Bíblia Sagrada para os cristãos. Os cristãos têm que vestir justo e santo. É duas coisas que Jesus faz em nossas vidas. É o que Paulo está escrevendo aqui. Outra coisa, irmão, a glória foi para um período. A glória da lei foi para um período. A glória do cristianismo é eterna. A glória da lei tem um período dela. Agora, irmãos, a glória de Cristo na vida do cristão é eterna. Podemos não atingir o ápice nesta vida, como Paulo disse: não que eu tenho alcançado, mas prossigo. Nós não podemos atingir o máximo, porque o nosso corpo ainda não está no corpo glorificado, nós estamos no corpo da carne. Mas o nosso dever é lutar com todas as forças, irmãos, para nós sermos diferentes da normalidade. Vamos dizer assim, diante da normalidade, temos que ser diferente da normalidade. Outra coisa, irmãos, o que devemos ser diante do Deus Santo? Temos que ser verdadeiros adoradores. Agora no verso 12, que é um outro parágrafo, nós vamos ver exatamente o que é que Paulo está dizendo aqui. Temos que ser verdadeiros adoradores diante do Deus Santo. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Moisés entrava lá na tenda e Deus falava com Moisés, e a Bíblia fala que o rosto de Moisés brilhava. E quando Moisés saía da tenda, ele colocava um véu, então ele ia passando, e o povo vendo a face de Moisés brilhar. Ele colocava um véu, porque quando ele estava na tenda dele, aquele brilho ia sumindo, porque a glória de Deus estava lá na tenda. Moisés tirou a tenda do arraial e colocou fora do arraial. E a Bíblia fala que o moço Josué não saía da tenda lá. Josué gostou tanto do negócio que ficou lá. O cristão, quando pega gosto pela oração, pela comunhão com Deus, pela palavra de Deus, ele tem prazer em orar. Aquela matéria no jornal aí, eu escrevi em 2011. Está lá no jornal, em setembro do ano passado, está lá no jornal. Eu comecei a lembrar do que acontecia antigamente. Eu vou falar do que aconteceu comigo. Eu era responsável pela sala da bênção, num encontro de avivamento que teve lá no Campos Salles. Então era organizado as turmas para orar. Então cada turma entrava, orava 1 hora, 2 horas, então o pessoal orava 2 horas. Entrou um grupo para orar às 14 horas, para sair às 16 horas. E tinha um grupo que queria entrar às 16 horas. Só que o grupo que estava orando lá não queria sair. 2 horas de oração e não saiu mesmo, não saiu. Continuou orando. É aquele grupo que estava para orar, uns não entraram lá, outros ficaram na porta. Irmãos, o que Deus fez naquele encontro foi algo maravilhoso. 1992. Irmãos, aonde está a igreja que ora 2 horas de joelho hoje? Mostra para mim. E não era velho que estava orando lá, não, era jovens, namorados, namoradas, tudo lá buscando a presença do Senhor. Aonde está essa igreja hoje?
Se tiver algum lugar do mundo aí, me avise que eu quero ver. Irmãos, a palavra pregada, o povo se regozijava, o povo tinha prazer em ouvir a palavra de Deus. Era diferente, irmãos. Então veja bem, temos que ser verdadeiros adoradores. Por quê? Temos liberdade para entrar na presença de Deus. Hoje nós temos liberdade para entrar na presença de Deus pelo novo caminho que Jesus abriu para nós, através do sangue derramado na cruz do Calvário. Pai, está aberto o caminho. O véu do tempo se rasgou de alto a baixo, está consumado. Abriu-se o caminho. Então nós temos que ser verdadeiros adoradores, porque nós entramos na presença de Deus. Irmãos, o que devemos ser diante de um Deus Santo? Verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador, irmãos, ele não está preocupado com o que está em volta dele, não. Ele é um contemplador, ele é uma pessoa que ele vê Deus de uma maneira diferente. Eu gosto muito do Salmo 84, quando eu penso nisso, que o salmista diz assim: olha, o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, para sua prole. A andorinha fez o ninho, o pardal fez o ninho, mas eu, diz ele, encontrei os teus altares, Senhor Deus meu e meu. Todos têm seu espaço, mas eu tenho o melhor espaço. O verdadeiro adorador, ele é um contemplador do que está ao derredor dele. Ele consegue captar as coisas espirituais diferente do resto das pessoas. Irmãos, então temos que ser verdadeiros adoradores, porque temos liberdade para entrar na presença de Deus, porque a presença de Deus não é momentânea numa vida do cristão, não, irmãos. Olha o verso 13 aqui: e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que o filho de Israel não olhasse firmemente para o fim daquilo que era transitório. Ser cristão não é momentâneo. Nesse momento sou cristão, daqui a pouco não sou mais. Não, irmãos. O cristão é cristão. Esse negócio é cristão agora, depois não é mais cristão. Ou é cristão na igreja, lá fora não é cristão. Aonde ele chegar, meu irmão, eu sempre fiz isso. Aquela irmãzinha que nem fala o nome dela, mas ela foi cativa lá para a Síria. Chegando na Síria, lá estava trabalhando na casa do Naamã lá. Aí ela falou para a senhora lá, falou: senhora, se o meu Senhor estivesse lá em Israel, estava o profeta, seria curado dessa lepra. Ela era cativa, subjugada, mas não perdeu a identidade dela, não perdeu a fé. Ela continuou sendo aquilo que ela era lá em Israel, e crendo no que ela cria lá em Israel. Hoje as lutas mudam as pessoas, hoje as lutas mudam todo mundo. Eu estou passando por uma prova. Irmãos, se você estivesse na minha prova, não queira estar na minha prova, não queira não. Isso aí é ver só que é bom para tosse. Mas eu creio num Deus, irmãos, que tem todo o poder nos céus e na terra. Eu creio num Deus que tem todo o poder nos céus e na terra, Deus que é todo poderoso. Então nós temos liberdade para entrar na presença de Deus, e a presença de Deus não é momentânea. A vida do cristão é uma presença de Deus contínua, porque Deus não nos abandona, não, irmãos. É nós que abandonamos a Deus, mas Deus nunca nos abandona, não. Aonde você for, Jesus falou assim: eu estou contigo, estarei convosco até a consumação dos séculos. Jesus está conosco até o fim dos tempos. Então veja bem, outra coisa, irmãos, Cristo ilumina a vida do cristão. Verso 14 assim: mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Cristo ilumina a vida do cristão de uma maneira que é notória agora, é a carta lida por todos. Irmãos, tem certas coisas que a gente vê, sabe? A gente vê e a gente ouve, e você fala: aonde está Cristo nessa igreja? Não sei se é verdade,
É um testemunho que tem aí na internet. Vocês devem ter visto aí. Daquela irmã que teve um sonho que Jesus veio, arrebatou a igreja e ela ficou com toda a igreja dela. E ela querendo falar para todo, mas lá ninguém ouve a irmã. Ninguém ouve a irmãzinha, porque ela só tem medalhão, ela só tem famosos. É Deus alertando a irmãzinha: se continuar dessa maneira, ela vai ficar mesmo. Jesus vem e as pessoas ficam. É muito inchaço. As pessoas são muito grandes. Jesus é tão pequenininho hoje. As pessoas são tão grandes diante de Deus que Jesus está no pequeno. Então veja bem, Cristo ilumina a vida do cristão para ele brilhar nesse mundo. Agora hoje que não é Cristo, mas que brilha as pessoas. São os medalhões, são as pessoas que são grandes. Não é mais Jesus que é grande, são as pessoas que são grandes. Outra coisa, irmãos, somente Cristo faz transformação generalizada na vida do ser humano. No versículo 15 e 16 diz aqui: e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Somente Cristo faz transformação generalizada na vida do ser humano. Nova criatura, nova conduta, nova postura, nova maneira de ser, nova maneira de agir. Agora é uma nova criação, não é metamorfose, não muda, não. Eu mudei, agora sou crente. Rapaz, ninguém muda para crente, não. Não existe essa mudança. Ou é nova criatura ou não é. Tem que nascer de novo. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Então somente Cristo faz essa transformação generalizada. Lá o povo judeu, eles veem Moisés, o véu está colocado ali, mas quando se converte ao Senhor, então o véu se tirará, sai tudo. Agora limpa a mente das pessoas, a pessoa passa agora a perceber o esplendor do Evangelho de Cristo, a grandeza do Evangelho de Cristo. Outra coisa que nós vemos aqui, irmãos, somente o Espírito Santo separa um povo para verdadeiro adoradores. Somente o Espírito Santo. Verso 17: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Somente o Espírito Santo separa um povo para verdadeiros adoradores. Jesus falou isso lá em João capítulo 4. Deus é Espírito, e ele busca os adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e a tais adoradores que faz busca. Importa que seja adorador em espírito e verdade. Deus é Espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, e a tais adoradores é que o Pai procura. Se procura porque são poucos. Irmãos, somente o Espírito Santo separa um povo para verdadeiro adorador. Cantar bonito, pregar bonito, falar bonito, não quer dizer que está dentro do padrão do Espírito, irmãos. Não quer dizer isso, não, irmãos. A vida cristã, quem separa o cristão para o verdadeiro adorador a Deus é o Espírito Santo, é uma vida espiritual. Mas infelizmente, irmãos, é muito complicado isso aqui. As pessoas acham que por cantar bastante, por falar bastante, pastor, ouvi as pessoas assim: pastor Pedrosa, ele é limitado pelo horário. Não, irmão, ser zeloso, porque eu trabalhei. Eu cansei de terminar culto aqui 9 horas da noite em São João Clima. Irmão, depois do culto vamos ter a reunião do conselho. Sair daqui 11 horas da noite para levantar 4 da manhã. Eu morava em Santo André. Irmãos, ordem de decência faz parte do culto. O horário faz parte do culto. A igreja começa o culto atrasado e termina mais atrasado ainda. Não tem compromisso com a verdade. Os verdadeiros adoradores veja bem, é fiel em tudo, fiel no horário, fiel em tudo. Então veja bem, irmãos, Deus procura esses verdadeiros adoradores.
Só que ele só encontra através do Espírito Santo, porque ele que nos dá o Espírito Santo para nós adorarmos a Ele. Outra coisa, irmãos, somente Cristo purifica para si um povo especial, verso 18. Mas todos nós com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Somente Cristo purifica para si um povo especial, como Paulo fala, povo seu especial, zeloso de boas obras. Somente a ação de Cristo em nós nos fará a imagem perfeita de um perfeito cristão. Irmãos, todo mundo quer ser cristão, todo mundo quer ir para o céu, a grandeza, mas cristãos são seguidores de Cristo. Ir para o céu, irmãos, é um compromisso que nós assumimos pela palavra do Senhor e pela nossa fé na obra de Cristo. Então exige um compromisso, irmãos. Não é como se prega hoje de qualquer maneira, não é isso não. Outra coisa, irmãos, em quinto lugar, como devemos ser diante do Deus Santo, temos que ser perseverantes. O cristão não é alguém que muda como muda o tempo, não, irmãos. Hoje de manhã calor, agora frio. As pessoas mudam de fé e mudam de posição como se estivesse trocando de roupa. Temos que ser perseverantes na nossa postura diante do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Não é privilégio de alguns, mas de todos os cristãos que quiserem poderão alcançar, como diz aqui o verso 18, mas todos nós com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, é todos nós, irmãos. Não é uma elite no cristianismo, não existe negócio de elite no cristianismo, irmãos. Quer dizer que existe uma elite que vai para o céu, outra que vai para o inferno. É todo mundo, irmãos. É todos nós. Então não existe privilégio disso, daquele, não. A vida cristã está proposta para todos que se dizem cristãos. É só você querer. Eu estou devendo isso para Cristo, porque eu já tive uma experiência na minha vida já. Uma época que eu orava e jejuava até demais. E um dia eu estou no ponto de ônibus lá em Santo André, e chegou um camarada com um monte de colar no pescoço, um macumbeiro, e chegou para mim, olhou para mim assim, saiu correndo desesperado lá na beira-linha de Campo Santo André. E todo mundo ficou olhando para mim assim, o que será que esse cara tem? Aí Deus falou para mim assim, olha a diferença, o cara correu, sumiu. Irmãos, luz resplandece das trevas. Todos nós temos, irmãos, condições de alcançar isso. Só depende de nós, depende de mim, de você. A vida cristã é uma transformação contínua e progressiva. Não. Esse é um outro problema da igreja pentecostal. A pessoa jejua, ora até por receber o dom de língua. Recebeu o dom de língua, pastor Manuel, puxou freio de mão. E os 9.000 do céu, agora eu estou salvo. Recebi o certificado de aprovado. Não é isso não, irmãos. Dom não é garantia que você vai para o céu, não. Pelo contrário, existe muita gente com dom que vai para o inferno, com o dom e tudo. Que eles vão chegar e dizer, Senhor, mas teu nome expulsei demônio, curei enfermo, profetizei, falei língua. Não vos conheço, apartai-vos de mim, maldito. Irmãos, está cheio desse tipo de pessoas. A vida cristã é uma transformação contínua, é progressiva. Não é adquirir um dom estacionar, não. Adquirir um dom, glorifique a Deus através desse dom e continua buscando. Outra coisa, irmãos, somos transformados de um nível de glória para outro nível de glória. Isso aqui me deixou maluco, irmãos. Olha diz o verso 18 aqui, mas todos nós com cara descoberta, refletindo como um espelho, agora somos transformados de glória em glória. De glória
Você vai adquirindo, você vai adquirindo, você vai adquirindo, e Deus vai te dando. Irmão, ser cheio do Espírito Santo não é você possuir o Espírito, não. Mas ser cheio do Espírito Santo é o Espírito possuir você. No meio pentecostal, ser cheio do Espírito Santo é eu adquirir do Espírito. Não, não é isso não. Ser cheio do Espírito Santo é a porção que o Espírito Santo domina em nosso ser. Quanto mais o Espírito dominar nosso ser, mais nós vamos ser cheios do Espírito Santo. Porque tem pessoas cheias do Espírito Santo na língua, mas Deus quer nos encher do Espírito Santo, corpo, alma e espírito. Irmãos, a coisa é séria. Outra coisa, irmãos, como devemos viver agindo diante do Deus Santo. Quanto mais Cristo possui de nós, menos teremos para apresentar de nós. Isso aqui é complicado. Mas todos nós, com cada descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, são transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Quanto mais Cristo possui de nós, menos teremos para apresentar de nós. Sabe por que os homens são grandes hoje? Porque Cristo possui pouco deles. Quanto mais Cristo dominar da tua vida, menos você vai ter de você para você apresentar para as pessoas. Ao invés de você apresentar você vai apresentar a Cristo. Eu só me apresento quando eu não tenho Cristo para apresentar aos outros. Aí eu tenho que apresentar a minha pessoa. Mas quando Cristo domina a minha vida, e eu tenho Cristo para apresentar a todo mundo, e não apresento Pedrosa, apresento o Cristo do Pedrosa. Mas esse cristianismo hoje é utópico, é ortodoxo, é radical, é extremista. Não, irmãos, esse é o cristianismo bíblico na antropologia pastoral do apóstolo Paulo. Esse é o cristianismo da antropologia pastoral do apóstolo Paulo. Concluindo, o que o mundo está lendo em nossa vida como carta lida por todos? O que eles estão lendo na minha e na tua vida? É uma pergunta para cada um de nós. O que eles estão lendo? Nós somos uma carta lida. Paulo diz: vós sois a carta escrita, vós sois a nossa carta escrita, como já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. O que o mundo está lendo em nossa vida como carta de Cristo? Segundo lugar, irmão, qual imagem demonstramos ao mundo? Qual a imagem? A imagem de Cristo? Ou a imagem do homem caído? Irmãos, hoje, se valoriza mais a imagem do homem caído, o testemunho do macumbeiro, do feiticeiro. Quer igual o seu testemunho, que não existe testemunho maior do que o outro, não, isso é mentira. Para Deus todo testemunho é igual. Se valoriza mais o testemunho de uma pessoa do que a administração da palavra de Deus e do que a vida com Deus. Então, irmãos, qual a imagem que estamos vendo em nós? É a imagem de Cristo ou a imagem do homem caído? E por último, para encerrar, qual é o nível da manifestação de Cristo? Através dessa carta, para você, da sua carta. Qual é o nível da manifestação de Cristo nas pessoas? Sabe, irmãos, quando a gente começa a estudar a Bíblia Sagrada, você começa a entender algumas coisas, e você começa a confrontar o que as pessoas estão comendo através da mídia gospel, através da literatura gospel. Que Deus tenha misericórdia das pessoas. Podemos não ser os melhores aqui, irmãos, mas temos que procurar ser. Podemos não atingir a estatura de varões perfeitos, de varões perfeitos, mas temos que procurar.
Vamos ficar em pé.